Fala galera, vamos lá para mais uma aula de hoje? Já já a gente começa, espera aí. Vamos lá? A matéria que a gente vai estudar aqui hoje, meu povo, é essa parte de circuitos elétricos simples. Olha essa figurinha aí que nós vamos ver algumas características básicas desse circuito, o que realmente interessam para nós e algumas conexões que existem entre esses elementos que estão aí, certo? Então, primeiro, nós temos aí o circuito todo completinho. Nós temos aqui uma chave interruptora, nós temos aqui a fonte de energia, o condutor de eletricidade, que é o fio, e o consumidor. Certo? Primeiro nós vamos falar aqui sobre a fonte de energia. O que é a fonte de energia? O papel dela é o quê? Fornecer a energia ou a voltagem para o circuito, né? Aqui, então, gente, nós temos aí os três exemplos básicos aí de fontes de energia que nós temos no nosso dia a dia, que é a bateria, a pilha e a tomada. As três são fontes de energia, certo? A bateria e a pilha, elas têm basicamente o mesmo funcionamento. Elas transferem, transformam parte da energia química em energia elétrica. A bateria, gente, é uma pilha grandona. Já a tomada é um diferente tipo de forma de energia, onde ela pega isso aí através da usina hidrelétrica, através da indução eletromagnética. Mas o que interessa é que os três são formas de energia, certo? Dando seguimento aí ao nosso circuito, nós vamos falar do condutor de eletricidade. O que seria o condutor de eletricidade? É o lugar para a passagem de cargas, que a gente chama de corrente elétrica. Lembram da nossa última aula sobre corrente elétrica? Nós definimos o que era corrente elétrica. Nós falamos que corrente elétrica era um movimento ordenado de cargas elétricas, podem ser elétrons, podem ser íons, tanto faz. Neste caso aqui, nós estamos tratando de corrente elétrica dentro do fio, então são os elétrons que vão se movimentar. Então, o condutor que faz parte do circuito é ele que vai indicar o caminho para onde as cargas elétricas têm que seguir. Então, aqui como é que ele faz isso? Quando a gente liga na pilha, você tem um potencial A e um potencial B. Nada mais é do que o polo positivo e o polo negativo. Entre esses polos vão gerar um campo elétrico e os elétrons que estão dentro do fio vão passar por ele. É isso que nós caracterizamos por corrente elétrica. Um pequeno lembrete para vocês, A corrente é um movimento ordenado de cargas. Nós aprendemos a calcular isso na aula passada. Estão lembrados, que a corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo, igual está aí na tela de vocês. E a unidade de medida é o ampere. Então, sobre os condutores não tem muito mais coisa para falar, não. Vamos falar aqui do consumidor. Nós estamos fazendo o papel do consumidor aqui com a lâmpada, certo? Por que nós chamamos isso de consumidor? Porque ele transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. No caso da lâmpada, essa transformação de energia que está acontecendo aí é a energia elétrica se transformando em calor e luz. Essa lâmpada em questão, no caso, vamos dar só uma voltadinha nela aí, ela é chamada de lâmpada de filamento. Antigamente existia essa lâmpada, hoje em dia não tem mais. Quem é mais velho sabe que essas lâmpadas a gente encontrava direto, tem aquela luz meio amarelada. O nosso o governo, no mundo todo, a gente está trocando esse tipo de lâmpada por outros tipos devido à eficiência. Essa lâmpada, pelo fato dela gerar calor, ela gera muito mais calor do que luz, então ela é pouco eficiente. Então hoje nós preferimos outros tipos de lâmpada, lâmpada eletrônica, lâmpada de LED, que são lâmpadas que são mais eficientes. Elas conseguem mandar mais luz com menor gasto de energia elétrica, certo? E essa lâmpada, então, ela transforma a energia elétrica em calor mais em luz, tá? Mas onde que acontece isso? A palavra-chave aqui é calor, tá? O calor, ele é transformado com uma propriedade da natureza chamada resistência elétrica. Então, o que seria resistência elétrica? Essa figurinha aí, meu povo, explica muito bem o que é uma analogia com a resistência elétrica, certo? Se nós olharmos aqui na figurinha, eu tenho aqui essa parte que é o fio, correto? Então está aqui o amp. O que é o amp? Amperes. E aqui eu tenho um volt. O que é o volt? É a voltagem. Então aqui nós temos os amperes, que simboliza a corrente elétrica.
O bonequinho empurrando aqui é o volts, é quem dá energia para a carga passar pelo condutor. E aqui nós temos o ohm, que é a nossa resistência elétrica. O que esse cara está fazendo? Ele está estrangulando o fio, dificultando a passagem dos amperes, certo? E essa propriedade da matéria que resiste a essa passagem de corrente é o que nós chamamos de resistência elétrica. Por isso que o bonequinho aqui está apertando, ele não está deixando o ampere passar. Vamos dar uma olhada mais a fundo nisso aqui. Olha, esse aí é um modelo de resistência elétrica, certo? Temos aqui um condutor, essas bolotas laranjas aí são os átomos do condutor, são grandões, né? Estão um ligado aí no outro uma rede cristalina, é uma estrutura que faz parte do metal aí das propriedades que ele tem. E aqui nós temos os elétrons livres tentando sair do lado esquerdo para o lado direito. Só o que acontece, esses átomos aqui, eles vão atrapalhar a passagem desses elétrons. Eles vão resistir à passagem desses elétrons. Daí que vem o nome de resistência elétrica. E por que esquenta? Quando os elétrons batem nesses átomos, os átomos estão paradinhos lá. Aí os elétrons vão batendo nos átomos. Aí eles começam a fazer isso aqui, ó, a vibrar. Nós vimos isso no segundo período, que a vibração desses átomos nada mais é do que a temperatura deles. Ou seja, quanto mais rápido eles vibram, maior seria a temperatura. Então, os elétrons vão batendo nos átomos, vão aumentando essa vibração, a vibração vai passando de átomo para átomo até percorrer todo o condutor. Então, vai aumentar a temperatura dele por igual. É isso que tem dentro, por exemplo, do nosso chuveiro. Lá você tem um fio na forma de uma mola, que é a resistência do chuveiro, que é a parte onde acontece a conversão entre energia elétrica para calor. Tá certo? Essa aí é como que funciona a resistência elétrica. E quais são os fatores que influenciam na resistência elétrica? Nós, basicamente, temos 3 fatores que influenciam nela. Tá? Um deles é a área transversal. Olha para você ver, tem um fio mais grosso e aqui um fio mais fino. O comprimento, tem um fio curtinho, tem um fio longo. E a substância, posso ter aqui um fio de cobre e aqui um fio de alumínio. Mesmo entre os metais, existem aqueles que conduzem bem e aqueles que conduzem mal. Então, né, a gente tem que separar isso daí e nós vamos ver como que a gente faz isso. A área transversal primeiro. Olha essa figura aí. Onde fica mais fácil para o elétron passar? Na área curtinha, estreitinha ou na área grandona? Obviamente, o elétron vai ter mais espaço para passar quando a área for grandona. Né? O espaçamento entre os átomos aumenta e ele consegue passar lá no meio do átomo. Então, isso fica muito mais fácil para ele passar. Então, por isso eu coloquei aqui, ó, a área 2 é maior que a área 1. Isso significa o quê? Que tem maior facilidade de passagem de cargas. Logo, quanto maior a área, menor a resistência. Vamos explicar isso aqui para vocês. Vocês já viram eletricista colocando chuveiro ou qualquer outra coisa na casa de vocês? Alguém deve ter visto, né? E que se não tiver visto, a gente sabe que o chuveiro, por exemplo, é o nosso aparelho elétrico em casa que consome mais energia. Então, geralmente, o eletricista ele vai pedir para você ligar no chuveiro um fio mais grosso. Né? Por que vai pedir um fio mais grosso? Porque já que o chuveiro ele consome mais energia, a corrente elétrica que chega até ele é muito grande. Para evitar perda disso daí, você tem que mandar mais energia para o chuveiro funcionar. Se você aumentar a espessura do fio, essa corrente flui de maneira mais fácil. Aí você vai ter uma menor perda de energia e isso influencia inclusive no seu consumo elétrico em casa. É pouco, mas influencia. Correto? Então, quanto mais grosso o fio, mais fácil é para passar a carga. É por isso que chuveiro, cozinha, máquina de solda, vocês podem olhar lá, geladeira, micro-ondas, o ferro de passar, todos esses caras têm um fio mais grosso. Certo? É por isso, é para facilitar a passagem de corrente elétrica. Certo? Então essa é a influência da área. Quanto maior a área, menor a resistência. Mais fácil é para as cargas poderem passar. Continuando aí, comprimento. Obviamente, é mais fácil os elétrons caminharem de um lado para o outro quando o cara é curtinho, do que de um lado para o outro quando o cara é grandão. Então
Então, se eu aumentar muito o comprimento do fio, vai aumentar a resistência e as cargas terão mais dificuldade para passar, certo? É por isso que quando você tem um ponto de luz muito afastado do seu padrão, os caras preferem utilizar fio mais grosso também. Porque se eu usasse um fio fino e muito comprido, aí as cargas teriam muita dificuldade para passar. Então, quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Então eu coloquei aqui, ó, L1 é menor que L2. Então é mais facilidade de passar em L1, que é curtinho. Logo, quanto menor o comprimento, menor a resistência. Uma outra curiosidade sobre isso. Chuveiro tem seletor de temperatura, certo? Todo mundo sabe disso. Você tem lá água quente, água fria e água morna. Ou primavera, verão, inverno. Né? Tem chuveiro que tem essas estações do ano. Tem chuveiro que tem zilhões de temperatura, chuveiro de casa de rico, né? Então, essa seleção de temperatura, ela é feita mexendo no comprimento do resistor do chuveiro. Eu vou trazer uma aula daqui depois explicando mais claramente o chuveiro, vocês vão perceber. Quando você vira aquela chavinha, né, do chuveiro, você está alterando o comprimento. Então, quando você coloca ele mais curtinho, passa mais corrente, aí esquenta mais. Se você colocar mais comprido, passa menos corrente, aí esquenta menos. E cuidado, gente, vocês não podem mudar essa chavinha do chuveiro quando ele estiver ligado. Você tem risco de tomar choque elétrico com isso daí. Tá? Então você desliga o chuveiro, muda e depois liga de novo. Ou pega qualquer coisa no seu banheiro, sapeca lá em cima do chuveiro, quer vaselina de vaso, você pega lá, sai escorrendo aquela água pra sua boca, sei lá. Né? E você fica de boa para mudar a temperatura. Mas não faz isso com o chuveiro ligado. E o último fator que influencia na resistência é o material. Aí o que eu trouxe para vocês? Uma tabela. Né? A gente adora mexer isso com número, adora tabela, então tá aí a tabela, onde numa coluna tem o material, prata, cobre, ouro, alumínio, chumbo, vidro, borracha, e aqui tem um número, 1,6, 1,7, 2,4. Esquece esse trem de potência aqui, tá? Isso aqui não tem muita necessidade de vocês olharem isso aqui, não. O que é o básico? Cada material, devido à sua estrutura interna, de como os átomos se ligam, tem a sua própria resistência específica. Nós chamamos isso de resistividade, certo? E essa resistividade, ela está relacionada com esse número aqui, que está nessa segunda coluna. Ou seja, quanto maior o número, maior é a resistividade do material e mais ele vai resistir à passagem de corrente elétrica. Então, por exemplo, a prata vale 1,6. O alumínio vale 2,2. O chumbo vale 2,2. Significa então que um fio de chumbo tem mais resistência elétrica do que um fio de prata. Certo? Ou seja, é mais difícil as cargas passarem pelo chumbo do que passarem pela prata. Se você olhar aqui dessa tabela, o melhor metal para fazer um fio é a prata. Obviamente a gente não faz fio de prata na nossa casa porque ficaria muito caro. Se você olhar o cobre, que está logo abaixo, ele tem uma diferença de 0,1, certo? Então o cobre tem a melhor relação custo-benefício. Ele é barato, né? Mais barato do que a prata para ser extraído e ser trabalhado, e conduz quase o mesmo tanto do que a prata. Agora olha a borracha. Aqui, gente, é 1,6 vezes 10 a menos 8. É 0,00008 vezes, certo? A borracha é 10 elevado a 13. É 1 seguido de 13 zeros. A gente nem consegue falar esse número. Então, significa que a borracha conduz o quê? Praticamente nada. É por isso que a borracha é um isolante elétrico. Ela tem uma resistividade muito grande. Correto? Então, nós temos aí, né, esses três fatores que influenciam na resistência elétrica, que é a área transversal, o comprimento da substância. E, galera, a nossa aula termina por aqui, certo? É bem curtinha mesmo, é pouca coisa. Nós vamos reforçar isso com as atividades, não deixe de fazer as atividades da plataforma. E qualquer coisa, estou disponível lá no fórum, no chat, para vocês tirarem dúvida. Eu não fico 24 horas no lugar não, tá, gente? Vocês podem colocar dúvida lá, eu demoro às vezes 1 hora ou até um dia para responder. Depende do acesso que eu tenho lá, mas eu sempre tenho respondido a todas as perguntas que vocês me colocam. Beleza? Então, galera,
Bora lá fazer atividade e daqui a pouco até a próxima aula. Certinho? Até mais, povo. Fui!